Bom dia, preciosos. É, o estudo de ontem pela manhã, Talmudim, sobre a Torá, eu gostei muito, é óbvio que eu gostei, como também a mensagem da noite. E aí eu quero voltar de novo nesse assunto, porque não tem como esgotar, sabe? Não tem como esgotar. É, o discipulado não é ensinar o caminho, porque ensinar o caminho você pode apontar, mas o discipulado é ensinar no caminho, no caminho. E hoje eu ainda olhei assim uma gama de estudos, irmão, uma gama de estudos para ver o que que eu faria. E voltei eu para cá, para o mesmo assunto de ontem. Eu quero ler um pouco do que eu falei ontem, né? Mas aqui na Peshita. Vou até mudar aqui, ó, porque vou ter que fazer tudo de novo. Eu estou com a Bíblia aqui, ó. Vou tirar essa daqui, vou botar essa aqui, para que nós possamos fazer juntos, juntos. Tá bom? Vamos ver aqui. Olha só. Para quem não estava ontem, é, eu falei sobre primeiro, primeira carta escrita do Novo Testamento, né? Ela foi escrevida, claro que eu estou brincando, né, irmão? Vou mostrar aqui para vocês direitinho. Não é difícil de você conseguir precisar. Ó, ah, ele está muito cheio. Está muito cheio aqui. Ó. Vendo? Aqui está uma cronologia de todas as cartas escritas aí. Ó, cronologia do Novo Testamento. Então, eu tenho aqui, ó. O Evangelho segundo Marcos foi escrito em 70. O Evangelho segundo Mateus foi escrito em 80, 90. O Evangelho segundo Lucas, 80 e 90 também. E o Evangelho segundo João, 90. Isso aqui é depois de Cristo. Ou seja, no tempo dele, não tinha esse evangelho. Né? Aí você vê aqui, ó, o primeiro livro escrito foi em 51 depois de Cristo, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo ou Saul Rachalia, primeiro escrito do Novo Testamento. Então significa que até 51 anos depois, nos 51 dias, 51 anos, nós não tínhamos nenhuma escritura do Novo Testamento, né? Ou da nova aliança, para que eles pudessem estar fazendo um trabalho de discipulado. Então, qual era o material que tanto os talmidins de Yeshua ensinava, porque você tinha que pregar as boas novas, você tinha que discipular, né? E discipular não é apontar o caminho, mas é ensinar no caminho. Significa que primeiro você tem que estar vivendo. Se você pegar Atos 1, escrevi esta carta a ti, excelente Teófilo, a respeito de todas as coisas que Yeshua primeiramente fez e depois ensinou. Então, primeiro ele fazia, depois ele ensinava.
sabe? Então, primeiro ele andou no caminho, praticou o caminho, praticou a verdade, manifestou a vida, para que depois ele ensinasse a outros. E nesse trabalho de discipulado, de ensino no caminho, ele separa 12. E dos 12 ele começa a discipular. Depois a multidão desses discípulos aumentam. E quando você chega em Lucas, capítulo 6, eu vou ler, eu acho que é 6:12. Lucas 6:12, ó. E aconteceu naquela ocasião que Yeshua se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Bom, ele vai orar e ele passa um período aí de 12 horas noturnas, né? Aí logo ao nascer do dia, significa que já, né, convocou seus discípulos. Interessante que está aí logo, né? Primeira vigília diurna. Convocou quem? Seus discípulos, plural, ó. São muitos. E escolheu dentre eles 12. Então não só tinha um número de 12 discípulos. Ele tinha muitos discípulos. Só que agora ele vai estabelecer um diferencial. Ele vai estabelecer um governo, uma paternidade, para que esses pais, avós, possam ensinar. Então, os filhos serão agora discipulados pelo ensino do pai. E aí eu vejo um bocado de gente que não tem pai, mas que vai direto para Adonai. Ah, o meu pai é só Deus. Beleza, o teu pai é só Deus? Top. Raras exceções. Raras exceções, nós tivemos homens como referências que iam diretamente para Deus. Moisés é um desses. Mas não é todo mundo que tem isso aí, não. Isso aí chama-se o escândalo da particularidade. Não é para todo mundo. Aí, olha só. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos. Então, aqui, é óbvio, apóstolo é um xalia. Ele não falou que seriam bispos, falou que seriam apóstolos, enviados, emissários, embaixadores. O embaixador, você pode traduzir um xalia, um enviado, como embaixador, como missionário, né? Que tem uma missão, que tem um propósito específico. Então, ele dá. E esse propósito específico é que, junto com os patriarcas, eles são os pais, os avós. E como os pais como pais, avós, eles têm o ensino. É o que diz lá em Salomão, em Provérbios de Salomão, capítulo 6, versículo 20. Que quando você não está debaixo desse ensino, que ensino? Que ensino? Ó, deixa eu mostrar aqui em cima. Abra Provérbios 6:20. Engraçado que a cabeça não fica mil. Eu já sei o que eu vou ter que linkar aqui. Olha só.
Filho meu, obedece à orientação. Eu falei ontem pela manhã, falei ontem à noite, que Torá é orientação, que Torá é ensino. A orientação do teu pai e não abandones o ensino da tua mãe. É óbvio que o pai tem a ver com Adonai e a mãe tem a ver com a Kehilá, a Beit, local onde você congrega. Só que o pai aqui também tem a ver com o representante dessa paternidade invisível, mas real, mas que Adonai estabelece um governo. Ele não falou que o acesso somente, e não estou falando com isso que haja outros mediadores, mas o que passou a existir são aios, pedagogo, pessoas que vão te conduzir a uma maturidade diante da lei, por você desconhecer a lei. O que é a lei? A instrução. Eu não posso falar para um bebê que a única pessoa que ela tem como referência de pai é Deus e fazer com que ela ignore o pai biológico, que é responsável pelo ensino. Ensinar onde? No caminho. Entende? Essa educação de um pedagogo espiritual, ela vai se dar aqui, ó. Deixa aqui que eu não estou conseguindo entrar no que eu estou programado aqui, ó. Quando eu vou para Deuteronômio 6, e eu vou voltar para cá, tá? Deuteronômio 6, olha. 6:6 diz assim, ó. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, na tua mente. Ela tem que estar aí, tá? Agora, olha só. Que hoje te ordeno esteja em teu coração. Tu ensinarás. Vai ensinar o quê? O que está no teu coração. E o que tem que estar no teu coração aqui inculcado? Volte um pouquinho. Ó. Versículo 1. Essas são as leis, orientações, ensino. Isto é, os decretos e os mandamentos que Yahvé, o Senhor, teu Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que coloqueis em prática na terra do qual estáis entrando, com o objetivo de tomares posse dela. Então, tu vai entrar numa terra, você vai tomar posse da terra, mas você vai ter que colocar em prática, a palavra de Adonai. Para você praticar, tu tem que inculcar ela, botar ela aqui. Aí diz, ó, sendo assim, tu, teus filhos, teus netos, temereis a Yud Revavire, o Senhor vosso Deus, e obedecerei a todos os seus estatutos e mandamentos que hoje vos ordeno, para que guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Eu quero conquistar terras, eu quero ter posses, né? Todo mundo quer. Aí, ó, mas eu quero ter dias felizes, eu quero ter dias longos e prósperos sobre a terra. Mas eu não vou conseguir fazer isso desobedecendo a instrução, que é Torá. Aí ele diz mais, ó, portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática. Ele sempre está dizendo, é prática. Você tem que ler e pegar a orientação da Torá e colocar em prática. Aí diz mais, ó, o que será bom para ti e te multiplicará a descendência conforme te afirmou Yahvé, teu Deus, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra que produz leite e mel. Está aqui. Então, já vem de pai para filho. Ó, Shema
algo que você tem que declarar de manhã, algo que você tem que declarar à noite. Isso tem um peso, um reino espiritual. Shema, ouve, ó Israel, Yud-Re, Vav-Re, o nosso Senhor. Senhor aqui é pai, dono e marido. É único. É único. Aí eu lembro a você que esse povo, ele é um povo monoteísta. Eles creem num Deus único. Eles não creem na Trindade. Que a Trindade, a origem é o mitraísmo, é Egito. E foi num concílio de Roma que eles introduziram a doutrina da Trindade. Só para você ter uma ideia, nós não vamos entrar isso aqui hoje porque tem que ficar muito tempo explicando isso aqui. Porque para tirar essa fortaleza daqui de Trindade da cabeça do cristão, e o cristão por conta de Roma, do cristianismo, por conta do imperador Constantino, irmão, isso aqui dá um trabalho enorme de desconstruir essa fortaleza. Então a gente vai trabalhar isso aqui uma hora, mas vai guardando aí. Então aqui diz mais, ó, amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Está aqui. E que todas as palavras, agora você sabe, ó, tu ensinarás com zelo, tu ensinarás com todo zelo a perseverança a teus filhos. Quem ensina é você. A quem é os teus filhos? Como? Primeiro praticando. Ele vai ver você praticar. Depois, ensinando, orientando. Por que nós temos a maioria perdido? Porque a gente não pratica o que ensina. E aí dá problema. Às vezes, vem para a reunião e acha que é só na reunião que tem que ver o que é dito da palavra. Sai de lá e esquece. E no dia a dia, no convívio normal, a gente tem tudo menos de um testemunho de discípulo de Talmidim. Aí aqui, ó. Tu ensinarás com todo zelo a perseverança a teus filhos, conversarás sobre a Escritura quando estiveres sentado em casa. Primeiro que a maioria não senta em casa. Porque ele está falando, tem um momento que vocês vão estar sentados, principalmente à mesa. Tem gente que não tem mesa. Tem gente que come em frente à televisão. Tira a visão. Você tem que ter uma mesa. E na hora da refeição, você tem que ensinar. Ó, quando estiveres andando pelo caminho, não é apontando o caminho, é andando juntos. Agora o filho vai na frente, os pais vão atrás, ele sai desenfreado, ele não anda com o pai nem com a mãe, ele não come com o pai e com a mãe, por conta das demandas, você não tem tempo, você não tem nem carga horária para dar atenção a esse filho. E quando estiver andando pelo caminho, te deitares, ao deitar e ao te levantar. Está falando de uma vida de comunhão, de relacionamento familiar com este filho. E nós terceirizamos tudo. Você sai de manhã para trabalhar para um canto, a mulher sai para um outro, o filho fica com a babá quando tem babá, quando não tem, se vira nos 30 sozinho, vai para o pedagogo instruir e educar, porque a carga horária, a grade pedagógica dele é mais tempo na escola secular, recebendo a influência daquilo que a filosofia grega implantou como grade pedagógica secular e que tem que ser ensinado pelos pedagogos. Nada contra os pedagogos, mas a maioria não foi eles que fizeram a grade pedagógica. Eles recebem o ensino e têm que passar o ensino. Que muitas das vezes são contra, na maioria das vezes, o princípio de Adonai. E o princípio de Adonai não está sendo ensinado pelo pai e pela mãe. Primeiro, porque não vivem.
Segundo, porque não tem tempo para ensinar. E nós vamos perdendo dentro de casa os nossos rebentos, a nossa herança, que os filhos são herança do Senhor, mas nós temos a herança do Pai que nós não cuidamos direito. E como é que é feito isso, irmãos? Retornando ao discipulado, tal medida. Aí, com isso em mente, volte lá para Provérbios. Ó. Filho meu, obedece a orientação de teu pai e não abandones o ensino de tua mãe. Aí diz aqui, ó, ata-os para sempre ao teu coração, envolve-os junto ao teu pescoço. Quando caminhares, ó, não é apontar o caminho, é quando caminhares, ó, está caminhando, quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão durante o sono. Então, você tem ataque noturno? Declara lá, ó Shema, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Tem noção? Porque vai te proteger. Como é que ele te protege se você nem declara? Minha mãe dizia, levanta igual um cavalo e deita igual um jumento. Porque não agradece a Adonai e pede uma proteção para dormir, que ele pode não te devolver a alma, e levanta sem agradecer. Aí diz aqui, ó, quando acordares, eles dialogarão contigo. Quem? O WhatsApp? Não! A palavra que você está meditando, que você está ruminando, que você está pensando. O acesso aqui é a palavra. Porquanto o mandamento é lâmpada e ensino é luz. E as advertências de disciplina são um caminho que conduz à vida eterna. Porque eles te guardarão da mulher imoral e das lisonjeiras, das palavras lisonjeiras da mulher adúltera. Não cobices no teu coração, na tua mente, a sua beleza, nem te deixes seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, quando comparado ao adjetivo da adúltera, que vive rondando a caça de vidas preciosas. Isso aqui, ele está falando de um espírito. Deixa eu te mostrar aqui um espírito. Que se você não tiver com a palavra inculcada, você se torna vítima, porque ela é uma caçadora. Olha aqui, ó. Venha em Apocalipse 17. Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos que tem as 7 taças, aos 7 aí de novo, e convidou-me, dizendo, vem comigo, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Portal das águas, portal das emoções, portal do coração, porque o coração é a mente, há uma prostituta. E essa prostituta aqui não é uma mulher, é um espírito que tanto pode estar influenciando, frequenciando o homem como uma mulher. Aí diz aqui, ó, com que os reis do mundo se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Em seguida, o anjo conduziu-me em espírito para o deserto e ali observei uma mulher montada na besta vermelha escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. Bom, existem 7 montes da sociedade que esse espírito está governando. 10 nações específicas, fazendo um bloco. E você sabe que a nação está dividida em blocos.
mas que tem 7 cabeças governando. Nós sabemos que uma das cores predominantes do sacerdócio que está sob Vatica, a deusa do submundo, das trevas, ela está sob 7 montes. E eles usam muito a roupa escarlate. E eles seguem governando. Aí diz aqui, ó, a mulher estava vestida também de azul, vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Você já notou que aqui você tem praticamente 2 cores de 2 sociedades secretas? 2 sociedades secretas que antigamente era mais discreta e hoje estão escancaradas, que uma é chamada de direita azul e outra chamada de esquerda vermelha. Você está vendo que isso aqui está falando de governo, de cabeças, que falou de cabeça, fala de governo, e que tem um ser espiritual governando tanto de um lado como do outro. E você acha que aquilo que você apresenta lá e coloca, sabe, e bota a tua digital, vai plim, plim, outro, plim, plim, outro, vai interferir nas decisões, como se um lado não fosse deles e o outro lado também fosse deles, mas o problema é a mão invisível, a corda invisível que governa sobre isso aqui. E que estão sobre os 7 montes da sociedade. Ele está falando de governo de nação. Isso aqui é um assunto geopolítico e também escatológico, não de escatologia baseado em escatologia de Roma, que nós aprendemos na teologia, mas uma escatologia olhando pelo viés de Sião, com outra mentalidade. E aí precisa de discipulado. Aí diz mais, ó, a mulher estava vestida de azul, vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérola. Segurava um cálice de ouro transbordante de abominações e de tudo quanto é próprio do engano e da prostituição. Aqui ele dá uma ênfase: engano e prostituição, sedução. E diz mais: e em sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática: a grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes da terra. É isso que o princípio, a orientação de Av, de um pai, e os avós, dos pais patriarcas, que nos orientam com um livro escrito pelo próprio Deus, que é a Torá, vai nos livrar de sermos alcançados por um engano, por uma sedução, por uma embriaguez. Será que você ainda não está embriagado com o vinho de Roma? Porque alguém que é embriagado pelo vinho de Roma, e eu estou falando do espírito de Roma, do espírito da Babilônia. O que houve com Babilônia que ela sumiu? Ela some. Mas ela reaparece agora em Apocalipse 17. Aonde que ela está? Que submundo ela está? Como ela governa no ocultismo? Através de uma religião. Porque tanto, olha, o ocultismo da Babilônia, a filosofia do grego, a estratégia política de medos e persas de guerra estão, e a filosofia grega, estão esses 4 impérios dentro de uma estrutura chamada religião. E a religião hoje que predomina e que está organizando o ecumenismo, que está organizando é Roma, através dos 7 montes da sociedade, que ela interfere tudo, onde o seu líder máximo tem um posicionamento de rei. É uma monarquia escondida. Quando você pensa em monarquia, você pensa na monarquia da Inglaterra.
Mas existe uma monarquia em Roma, e Roma é uma nação. O chefe da nação de Roma é um presidente de uma nação, recebido com honra de presidente. Não é só um líder religioso. Ele tem dois viés, político e religioso, e governa como um rei, sentado sobre 7 montes, embriagando por um engano. E ele deu origem a uma religião que mexeu leis, que mexeu calendário, que mexeu em tempo, que persegue os legítimos defensores da Torá. E nós estamos vendo tudo isso e estamos calados, porque agora é até proibido falar. E seguimos sendo, sabe o quê? Um puxadinho de Roma. As igrejas evangélicas, a religião evangélica é um puxadinho melhorado de Roma. Martim Lutero, um padre, fez as 96 teses, mudou algumas coisas. 95, obrigado, Luiz. Mudou algumas coisas. Mudou algumas coisas. Mas segue fazendo reforma. Reforma não é restauração. Restauração é levar ela ao estado original. Reforma é um puxadinho. Porque a reforma eu dou uma nova forma. Então, Roma é a mãe de todas as igrejas eclésias. Eu custei entender isso. Aí diz aqui, ó. Então o anjo me encorajou, dizendo: Por que te admiraste? Eu te explicarei o mistério dessa mulher e da besta que a conduz, e quem tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste, ela já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficará espantado quando virem a besta, porque ela, agora não é, e contudo virá. Agora é preciso sabedoria para decifrar as 7 cabeças das 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. E não é a mulher, é um espírito. Significa também 7 reis. 5 deles já caíram e ainda persiste no outro, mas ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante um pouco tempo. Aqui, você sabe que esse que surgiu agora está no lugar de um outro que foi tirado. Este é o último. Ele declara isso. E todas as profecias culminam para que ele seja o último, porque após ele é apresentado o anti-Messias. Por isso que ele já, na frente de todo mundo, ganhou o cavalo branco. E pesquisem no grego qual o nome do cavalo, porque ele veio com o nome. Pesquisa aí, se alguém pesquisar ainda em aula, põe aí o nome do cavalo branco que o líder de uma religião aí ganhou recentemente e expôs o cavalo branco para todas as nações. Ele vem com o nome, tá? A besta que era, agora não é, aí ele vai. Né? Aí, no 18, ele vai entrar na grande queda da Babilônia. Por que o Safira se encaixa aqui? Para te mostrar. Somente para te mostrar que se você não guardar os princípios de Adonai e a orientação, você se torna presa de um espírito que é caçador, é predador. Um espírito que busca a vida preciosa. Aqui, ó, Provérbios 6. Irmão, eu não estou conseguindo entrar onde eu tinha que entrar. Ó, Provérbios 6. Vamos aqui em Provérbios 6. Ó,
Perdão, irmão, é 7, ó. Versículo 1. Filho meu, obedece os meus conselhos e no íntimo do teu ser guarda meus mandamentos. Segue as minhas orientações. Tudo aqui é Torá, irmão. E descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos, como cuidas da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos nos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração, aqui na tua mente. Dize a sabedoria, tu és minha irmã. E ao entendimento, considera o teu parente próximo. Anda com sabedoria e entendimento. Eles saberão te manter longe da mulher imoral, da pessoa leviana e bajuladora. Isso aqui é um espírito. Aí diz, da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os incautos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz deveras sem juízo. Ela ia e vinha pela rua próxima, à esquina de certa mulher imoral. Depois seguiu em direção à casa dela. Lembrando a você que Nimrod era um valente caçador, predador. E era de vidas. Porque ele teve um relacionamento incestuoso com a mãe dele, Semíramis, que é o que está na moeda aí, na nota. A rainha dos céus. Essa é a grande prostituta, que em muitos locais é chamada de As. Agora vem aqui, ó. Eis que a mulher saiu ao encontro com veste de prostituta e cheio de astúcia na alma. É na alma, na mente. Ó, ela é sedutora, ela é espalhafatosa, seus pés não suportam ficar em casa, um momento na rua, outro nas praças, em cada esquina se detém à espreita de sua vítima. É emboscada. Entende? Precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o sem pudor e lhe declarou: tenho em casa a carne do sacrifício da paz que hoje preparei para cumprir meus votos. Por esse motivo saí a teu encontro, a buscar-te e te encontrei. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas, frequências. Frequências. Entende? Ah, cavalo próton. Próton. Entendeu? Agora eu não sei quem pesquisou, mas gratidão por ter pesquisado. Cavalo próton. Veja aí o significado de próton, para você ver se não é o primeiro. Entendeu? É o primeiro. Então, você vai pegar 7 cavalos, 7 selos ou 7 cavalos do Apocalipse. Acho que é 4 cavalos, né? Acho que é o cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo vermelho, cavalo preto. São 4 cavalos. Né? Sim, o primeiro. Então, ele ganha um cavalo branco. Apresenta para todo mundo. É o primeiro cavalo do Apocalipse, é o próton. Ele está dando uma mensagem para toda a humanidade. Está dando uma mensagem. Agora, veja bem aqui, ó. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas de linho fino do Egito. Ela pega o leito e ela traz uma frequência do Egito. Ó, também já perfumei minha cama. Esse leito já deixou de ser um leito, se transformou numa cama por conta de uma frequência. Uma frequência de sedução. Isso aqui vai transformar um local que tinha que ser de pureza num local impuro. E aqui é um altar. É um ponto de contato. Aí ele diz, vem, embriaguemos-nos com a delícia da sensualidade até o amanhecer e gozemos os prazeres do amor. Você vê que contra ser religioso não impede, não vai estancar a questão
da sensualidade, porque não tem como impedir um ataque da sensualidade. Não tem, querido. E aí você vê os escândalos. Você passa a ver os escândalos. Por conta de que você só está na religião de Babel, da confusão. E o teu leito pode ter sido transformado numa cama. Aí, ó, vem, embriaguemos-nos com a delícia da sensualidade, até amanhecer. Gozemos dos prazeres do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Né? Aí diz aqui, ó, vou encurtar. Versículo 22. E sem refletir, no mesmo modo, a seguiu como um boi, que não sabe a força que tem, levado ao matadouro como um servo que corre em direção à emboscada, até que uma flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. E uma coisa que te poupa a vida é a instrução. Mas a pessoa não quer ser instruído por um pai, por um discipulador. Porque se o biológico não fez, o espiritual pode fazer. Mas aí tem um ensino aí baseado na deusa da sensualidade, que quem é ela, rainha dos céus? A Lilith. Não me submeto a ninguém. Deus, Adonai, é meu único pai. Eu vou direto para ele. Como não se submeteu ao marido, como tem um padrão de estar governando a igreja quando não tem mais família, porque é separada. Mas quer ensinar a família, o marido dos outros, o pai dos outros, e a mãe dos outros, e a esposa dos outros. Que padrão você tem para estar ensinando a família quando tu não tem mais a tua? E só a visão que se tem de que você não tem mais a tua é justamente porque você perdeu e só tem a tua versão. Porque na boca de todo mundo, o lobo mau nunca prestou. Chapeuzinho Vermelho nunca teve culpa, né? Chapeuzinho Vermelho não era desobediente, que deu trela para alguém na rua, que parou para conversar, que deu endereço, que falou o que estava fazendo. Quem não prestava era o lobo mau, que montou a emboscada, mas porque conversou com ela primeiro. Em que base você começou a tua família? Para depois você denegrir a imagem de um líder. Eu estou falando de pessoas que eram casadas com o pastor, mas normalmente diz que o pastor não prestava. Eu já peguei uma pessoa aqui que me deu diagnóstico de câncer, de abuso, processo aberto, que o pastor era um vigarista, o cara que pastoreou 14 anos em outra nação, e depois se descobriu que a abertura do processo era verídico, mas a acusação era falsa, porque ela abriu para poder se documentar contra uma pessoa e abandonou o processo e entrou em rota de fuga com crianças, e acusando esse líder de ser pedófilo e de abusador. Mas acusar todo mundo pode, provar é outra coisa, e era mentira. Hoje, ela desarquivou, ela cancelou o processo. E está tentando, agora, na verdade, que está tentando reverter o processo, porque ela acusou, fez alienação parental com os filhos, mas é tido como uma princesa, uma mulher de Deus, missionária. Será? E que vive discipulando as igrejas. Porque o movimento feminista é que tudo agora é na conta da mulher. Né? E eu vejo aí a turminha das mulheres poderosas,
que é só reunião de mulher fechada, grupinho da Luluzinha. Tome cuidado com isso. Porque você pode estar no espírito de emancipação e feminista de Lilith, a quem nunca submeteu nem Adonai nem o marido, que era Adam, que é também chamado de Adamá. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Ó, agora, portanto, filho meu, dá-me a tua atenção e inclina os teus ouvidos à minha palavra experiente. Ele está orientando, irmão. Não permitas que em teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientados pelas trilhas dessa pessoa. Tem gente que está desorientado, né? Desorientado. Você tem cobertura espiritual, escute isso, cobertura espiritual, sendo orientado por líder de intercessão. A cobertura espiritual composta de um homem ou mulher casado e sendo orientado por uma mulher divorciada, que acusa o marido, que é pastor, de ter cometido atrocidade. Sabe agora o que está nos bastidores? Esse casamento desse casal quebrou. Eles quebraram. Mas eles não perceberam que o tempo todo quem respaldou esse espírito para fazer as coisas e governar eram eles que davam cobertura. Assim, eu estou dando cobertura, mas na verdade quem nos orienta é ela embaixo, porque ela tem a visão do sobrenatural, ela tem o cajado do sobrenatural. E esse dom certamente é um dom contaminado pela unção jezabélica, que dá visão, que tem línguas estranhas. É estranha mesmo? Língua estranha, não é variedade de língua, não, é estranha. Entendeu? Tem língua estranha, visão, profecia. Eis que te digo, Kungamai que pomba, quites balarral, e deixando as pessoas desorientadas. Não está orientando, não, está desorientando, criatura. Tu vai dar conta a Deus que tu está fazendo com a igreja, ou com a Beit. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa, olha. Colossenses, querido, eu estou aqui, mas eu não consigo entrar no que eu preparei. Vamos que vamos. Ó, Colossenses 2. Colossenses 2. Por que nós estamos, irmãos, batendo para nós voltarmos para a orientação da Torá, que é o manual do fabricante? Ó, deixa eu falar uma coisa aqui. O que eu estou falando, eu sei para quem eu estou falando, eu tenho nome, endereço, eu sei. Eu vou te falar uma coisa aqui, escute. Todo véu de invisibilidade vai cair no nome de Yeshua. Você vai ser desmascarada como uma farsa. Eu, Almir de Santana, profeta de Hashem, estou declarando isso aqui. E eu sei que você vai ouvir o meu áudio. Você vai ser desmascarada. Pode contar o dia. Esse véu de invisibilidade que você está aí, nos bastidores, manipulando e destruindo famílias. Você diz que você cuida de família. Você está desorientando família. Vai cair por terra e as pessoas vão saber quem você é. Você teve a oportunidade de ser ajudada, mas você é orgulhosa, igual o teu pai. Porque Leviatã é o pai dos orgulhosos. Você cheira mal, porque você tem um cheiro do orgulho de Leviatã, que tem 3 cabeças. Quem está falando isso? Eu, Almir de Santana, morador do Rio de Janeiro, profeta de Hashem sobre as nações. Eu,
Eu sei quem eu sou, não precisa você me dizer quem eu sou, não. Porque eu sei quem eu sei o que eu carrego. Tá? Eu sei. Olha aqui. Colossenses 2. Eu não estou zangado, não, viu, irmão? Porque é o meu temperamento. Colossenses 2 diz assim, ó. Deixa eu ver se eu acho versículo específico. Ó, versículo 18. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, é fingimento, irmãos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal, porque aparentemente tem conhecimento, mas é uma coxinha de retalho. Aí diz aqui, ó, trate-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça. Está debaixo das 7 cabeças lá, mas não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. A pessoa não está debaixo da cabeça. Diz mais, considerando que morreste com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, porque vós sujeitais ainda a tais ordenanças como se pertencesse a este sistema de valores, não mais obedeceis regras como estas. Ele está falando de festas pagãs e religiosas. Ele não está falando das festas bíblicas, tá? Tem gente que confunde isso aqui. Aí ele diz, ó, não toqueis, não proves, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Isso aqui é uma cópia do verdadeiro, mas que são as falsas. Esses regulamentos têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. A religiosidade babilônica não refreia as paixões da carne, porque ela trabalha com sedução e cama. Por isso que você vê os escândalos. E agora, como ela está potencializando os escândalos para que a perseguição venha, ela está pegando pessoas que são vítimas disso tudo e descendo a madeira. Porque o vinho da prostituição, da embriaguez, ó, olha só isso aqui. Em Oséias, ela diz que a sensualidade é como o vinho. A sensualidade é como o vinho. Tá? Oséias 4:11. Olha isso aqui, ó. Oséias capítulo 4, versículo 11. Ó, a sensualidade ao vinho velho e ao novo, estragando o discernimento e o bom senso do meu povo. A minha tradução está a prostituição.
Tem tradução que traz sensualidade. Tanto um como o outro, quando alguém está embriagado, a grande prostituta que embriagou as nações com o vinho da sua prostituição. Quando você está embriagado pelo vinho da religiosidade, da Babilônia, que está no ocultismo, mas que traz a religiosidade escarlate de uma deusa, que quando você não está debaixo da instrução da Torá, do ensinamento, você é seduzido e capturado, fisgado e levado para Babel. A grande confusão que eles, desde o início, criaram uma metodologia própria para tentar chegar até lá em cima e tomar, dar um golpe. Não vou falar o restante, que aí nem aqui não vai meu vídeo. Eles criaram uma estrutura de montar uma religião aqui de baixo, chamada Babilônia, criaram uma torre, montaram 7 degraus na torre, botaram o sol, botaram a lua, botaram no domo ou no firmamento as estrelas, começaram a invocar as frequências dos 7 tronos, dos 12 mensais, para que eles pudessem trazer a frequência e a influência, para que eles pudessem ter uma estrutura de sair daqui e subir para invadir, dar um golpe, para tentar destronar o de Revavirê. E aí tem muita gente ainda embriagado com esse vinho da sensualidade, do engano, da sedução, da religião. E se cria religião, se cria ecumenismo, se cria uma estrutura para se juntar os líderes em bloco para fazer um exército e dar poder ao anti-messias para ir contra Yud Revavirê. E tem gente entrando nisso. Que todos os caminhos levam a Roma, porque eles pavimentaram a estrada, mas não levam ao reino. E eu não vim de Roma, eu faço parte, eu sou um cidadão do reino. A Escritura diz cidadão do reino. E eu preciso entender isso aqui. Está aqui, ó. A nação de Israel envolvida. Tá vendo? Aí, ó, por quê que eles estão seduzidos? Olha aqui, volta aqui, volta aqui. Versículo 4. Eis que o meu povo, que povo? De Adonai, está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Que palavra? Porquanto foste negligente no ensino. Quem foi negligente no ensino? Ei, sacerdote! É você, sou eu, somos nós. Negligenciamos o ensino da Torá. Eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vós esqueceste de quê, cabeçudo? Da Torá, lei do teu Elohim. Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Aí o povo está se perdendo. Por conta de quê? Ignorou a Torá. Pega esse pessoal aí que se diz aí o suprassumo da revelação, aonde os sinais é mais importante do que a palavra, onde as pessoas estão seguindo e sendo ensinado por sinais. Eu vi tal coisa. Eu senti algo aqui no coração, irmão. Eu preciso te dizer. Já apelou por emoção, alma pura. Eu preciso te falar. Estou sentindo. Aí alguém do lado diz, não foi eu. Porque às vezes está sentindo, foi alguma coisa que a pessoa comeu e liberou que não deveria liberar. Ou então você está com um problema aí no coração que você precisa de um cardiologista. Sentir no coração, vai para o cardiologista, filho. Faz um exame. Você consegue entender isso? Deixa eu te mostrar uma coisa. E aqui eu vou precisar achar.
Preciso achar aqui algo. Espera aí. Para concluir, isso aqui vai encaixar bem nesse ensino. E isso vai estar em Atos 9. Eu sei onde até está. Ai, Jesus. Deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo achar, irmão. Eu até pensei em falar, mas eu já abri tanta coisa hoje, já mexi em tanta coisa hoje. E eu queria te mostrar isso aqui, que é uma fala muito pertinente, muito pontual. Pontual, né? Bonitinho, né? Pontual, irmãos. Isso é algo muito pontual. Uhum. Muito pontual. Ah, Jesus, onde eu coloquei isto? O que acontece, irmãos? A Diana, a Diana, ela é alguém que representa a liberdade, sabe? Olha só isso aqui. Como ela tem poder de influenciar a nação. Olha só isso aqui. Ó, Atos 19, versículo 8, está assim. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a multidão sobre o reino de Deus. Ele está dentro da sinagoga falando para os religiosos da religião judaica. O que era o reino? Era diferente. Ó, todavia, alguns deles demonstraram que seus corações, isso aqui, ó, estavam petrificados. A mente estava dura. E descrentes. E passaram a falar mal do caminho. Entende? Porque ele está falando do caminho. Ó, por toda a comunidade, Paulo, então, afastou-se deles. E, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Ele segue ensinando sobre o caminho. Assim, procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, que de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados e todas as enfermidades, assim como espíritos malignos, eram expelidos deles. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo, olha só, Paulo faz libertação dando base de Torá e ensino de Torá.
os sinais seguem. Os judeus faziam exorcismo, só expulsavam. Entende? Paulo não pregava os sinais. Paulo dava ensino da palavra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não pregar os sinais. E esses sinais seguirão os que creem. Os sinais vêm depois. E ele está revolucionando tudo, mostrando que o reino é diferente da religião. Aí, olha o que vai acontecer lá no final, porque a hora já até foi embora, né? Ó, lá no 23, naquele tempo, aconteceu um grande alvoroço por causa do caminho. O que aconteceu? Que houve um alvoroço no caminho. Alguém se desviou do caminho? Não. Alguém estava no caminho. E o caminho estava criando um problema na religião. Ó, um ourive chamado Demétrio, que confeccionava miniaturas de prata do templo de Diana, não importa o tamanho, é ídolo. O ídolo aqui é miniatura, mas a frequência dela é enorme, a ponto de envolver uma cidade. Ó. É algo pequeno, miniatura. Ó, miniatura. Ó, promoveu aqui, ó, um ourive chamado Demétrio, que confeccionava miniaturas de prata do templo de Diana, proporcionava grandes lucros. Promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores dessa profissão e lhe declarou: senhores, sabeis que deste ofício vem o nosso enriquecimento. Olha, eles estavam ficando ricos. E estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província, glória ao Eterno por isso, da Ásia, esse indivíduo, olha como é que ele é tratado. Esse indivíduo, o indivíduo aqui é Paulo. Isso é um indivíduo. Paulo tem persuadido e alterado o modo de viver das pessoas, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm o poder divino. Sabe quem está falando para os ourives? Só Deus é joia, o resto é tudo bijuteria. O ourive diz que é isso, rapaz. Tu está dizendo que o que eu me enriqueço fazendo, os nichos, miniatura, que está me dando muito lucro, é biju? É biju, irmão. Pode até ter um banhozinho de ouro aí, mas só Deus é joia. O restante é bijuteria. É isso que ele está falando. Ele está diferenciando quem Adonai é dos demais. Aí diz aqui, ó. Ao continuar isso, teremos o risco de ver não apenas a arte é a arte, né? A arte, a cultura e a arte, perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também o templo o templo da grande Diana cair em descrédito. E mais, de a própria deusa ser hoje adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade. Ó, aqui teve um líder que fez não sei quantos dias de ato profético, ele conseguiu levar um coral de acho que de 6.000 pessoas para essa parte aqui da Ásia. E pessoas de vários idiomas adoraram cantando aqui mais de 1 hora consecutiva. Grande é Adonai, grande é Adonai, grande é Adonai, para abafar essa frequência. Esse homem tinha um trabalho de discipulado enorme. Tem livro dele, eu tenho livro dele aqui em casa. Depois disso aqui, Rick Jones fala sobre isso aqui num livro chamado Rainha dos Céus. Sabe o que ele conta? Depois disso aqui,
esse homem caiu num escândalo de estar envolvido com prostituta. O ministério dele foi dissolvido. Dissolvido. Já houve locais que se levantaram contra ela, de o teto da igreja desabar e morrer pessoas e a igreja fechar. E eu não estou falando isso para você ficar com medo, não. Para você ter o tamanho da ideia do que é a rainha dos céus. E que a gente precisa se alinhar à instrução para bater de frente com ela. Aí diz aqui, ó, assim ouviram isso, foram tomados de grande ira, irmãos, ira, violência, ó, ira, e começaram a exclamar: grande é a Diana dos Efésios. Rapidamente toda a cidade foi envolvida, a cidade toda entrou na frequência. Ó, por um absoluto alvoroço, o povo correu alucinado, fora de si, para o teatro. Você sabe que do lado do templo da Diana tinha um teatro. Você tem noção de quantas pessoas comportavam sentados no teatro ao lado do templo de Diana? Vou te falar. 25 mil pessoas se assentavam no teatro dela. Não era no templo, não. Ao lado do templo tinha um teatro. O teatro comportava 25 mil pessoas sentados. Você conhece algum templo nosso aí, que eles dizem aí, é uma igreja que comporta 25 mil pessoas? Porque não era o templo dela, não. Era o teatro dela. Porque o templo era maior. Você não tem noção do tamanho da batalha que é esse espírito, irmão. E que muitos ostentam, dizem: olha o tamanho do nosso templo, olha o tamanho da nossa estrutura. Por isso que ele pega aqui e diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vocês estão idolatrando a estrutura. Por isso que você sai da festa das cabanas e diz: ei, é galho. Isso não te protege, humanamente falando, não te dá estrutura, mas dá dependência em mim. Por isso que ele vai para casa. Por isso que ele tira dos templos e leva para as casas. Escute, o caminho te leva para casa, para restaurar a família, para que toda família seja um abeite, toda abeite seja instruída e discipulada por Adonai. Você, às vezes, faz parte de uma estrutura, de um templo, de uma denominação, mas não está atentando para a família. Adonai mandou, sabe o quê? Eu vou fechar. Olha o que ele fala para os discípulos fazerem. Vem aqui em Atos 10. Mais 7 minutos eu fecho. Que eu sei que a maioria está indo para o serviço. Ó, não é Atos 10, não, é Mateus 10. Olha. Versículo 1. Yeshua tendo chamado seus 12 discípulos, são discípulos, talmidins, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Estes são os nomes. Eu não vou pegar os nomes, você conhece. Aí diz aqui, ó, versículo 5. Assim a estes 12 homens enviou Yeshua com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, não era a hora, primeiro as ovelhas perdidas, nem entreis nas cidades alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da onde? Da casa. Ó, da casa, Beit, da casa de Israel. E à medida que seguirdes pregar essa mensagem, o reino dos céus está ao vosso alcance.
Ele não pregou o judaísmo. Ele pregava reino dos céus, que desceu para a terra com um Shalia. Primeiro Shalia, Yeshua. Agora olha o que ele diz. Ó, curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, graciosamente recebeste, graciosamente dai. Aí diz aqui, que é o bolo, é a cereja do bolo. Não levei sacolas de viagem, nem uma túnica mais, segundo um par de sandálias ou um cajado. Pois digno é o trabalhador do seu sustento. Aí ele está falando, aprenda a depender do reino. Aí diz aqui, em qualquer cidade ou povoado que entrardes, procurai o quê? O que eu tenho que procurar? Alguém digno de receber e ficar nessa casa até vos retirares. A tua casa é digna de receber um representante do rei? Ele está procurando uma casa digna para que receba ele até que ele possa se retirar. Aí ele diz mais. E quando entrardes na casa, saudai. Aqui não diz que tem que ser casa de judeu, tem que ser casa de cristão, tem que ser casa de alguém de uma religião afro. Ele diz se a atitude da pessoa é uma pessoa digna. Entre na casa e diga na casa assim, ó. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Se todavia não for digna, que a paz retorne sobre vós. Chega lá e diz que a paz, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, esteja aqui. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvido a vossa palavra, assim que saís daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astuto como a serpente e inofensivo como as pombas. Só que não são ovelhas, são governo. São 12 que têm roupa de ovelha, mas são xalia, são enviados. E eles começam o discipulado nas casas para estabelecer o reino. Porque o reino foi colocado em primeiro lugar no Éden. E o Éden não tinha uma sinagoga, não tinha um templo, não tinha uma congregação, tinha uma família. E essa família era responsável para expandir para as outras famílias o reino. Nós perdemos a visão de família e fomos levados para o templo. E é óbvio que eu ia falar que quando João Ferreira de Almeida, o padre, traduz a Bíblia para nós, ele não põe Querrilá, ele põe igreja. Porque a igreja é eclésia, é grega. Se você não ouviu a mensagem de ontem que eu falei, dê uma olhadinha no YouTube e no Instagram da igreja. Você vai entender o que eu estou falando, que eu lá expliquei sobre isso. Nós precisamos transformar cada família numa igreja, cada igreja numa família. Deus se preocupa com família. Ele inicia com a família, ele termina o Taná falando da família. Ele diz que o coração do pai tem que converter para o filho, o coração dos filhos tem que converter para o pai. Ele inicia o segundo mandamento, a renovação da aliança, falando da família e de casamento, e termina falando de casamento. Ele fala o tempo todo de família. Por isso que o ataque da humanidade é na família.
Por isso que eles estão desconstruindo a família. A base é desconstruir a família, porque a família é a célula máter da sociedade. Então, quanto mais se ensina, se orienta, se ora, se briga pela família, e quanto mais tira o espaço da família ficar com a sociedade corrompida, mais você investe que eles entendam o reino. Porque é uma guerra de distração. Nós estamos distraídos. As famílias, na época de Noé, viviam distraídas. Só ele que tinha o propósito de construir a arca. Não se distraia. Que Adonai te abençoe. Que Adonai te guarde. Porque o que eu preparei hoje eu não consegui entrar. Mas que bom que de repente foi o que eu preparei e que eu tinha que estudar para poder ter aqui comigo. Entendeu? E vai ficar aqui arquivado, uma hora eu solto isso. Pode ter certeza. Mas o que Adonai queria falar conosco hoje era isso, irmão. E é melhor ele falando sempre, 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 sempre. Ele pode pegar e mudar tudo, sabe? Diz, não, me esquece isso aí. Vem para cá. Vem para cá. Entende, irmão? E olha, não se precisa fazer nada mirabolante para poder estar arrecadando dinheiro de ninguém, irmão. Só ensine princípio. Porque tem nego desesperado aí, criando um jeito de arrancar o dinheiro, uma palavra para dinheiro, outra palavra. Querido, só ensine o princípio, porque quando o princípio entra, sabe? O DNA da oferta, a oferta te representa, te apresenta e tem o teu DNA, até ancestral. Guarde isso, a oferta te apresenta, te representa e te denuncia, porque ela traz um DNA pelo qual você é motivado a ofertar. Lembre-se, Saul foi denunciado por conta de uma oferta. A oferta falou mal de Saul. Entende? Então tem que ensinar, irmão. Tem que ensinar. Ó, beijo no coração. Eu vou tirar uma foto com vocês aí. Aqui, deixa eu ver se eu consigo ficar aqui no meio. Aqui. Aê. Olha, dia abençoado. Se Adonai permitir, amanhã a gente volta, tá bom? Se eu tiver algum conteúdozinho aí, eu ponho alguma coisinha para vocês. Tem uns negócios legais. E ore pela nossa vida, ore por tudo que está acontecendo. A gente precisa de oração, precisa de vocês, sabe? A gente é uma equipe, tá? Ore, me apresente aí, apresente minha família, diga, Deus, vamos orar pelo AP, porque a guerra é grande. Alguém falou aí que o meu YouTube está bloqueado, não deixa seguir. E eu tenho até moderado, irmão, não tenho falado nada, não. Agora, eu desconfio de todo mundo que está falando abertamente e que não tem gancho, porque eu venho tomando gancho desde lá de trás. Entendeu? Será que é alguma letra que eu falo, alguma palavra que eu falo, que o sistema de algoritmos pega pelo código e bloqueia? Porque eu tenho que saber que palavras são essas que eu não posso falar. Entendeu? Porque eu não estou falando de assunto cabuloso, eu não estou falando. Eu estou bonitinho, eu evito. Entendeu? Mas, irmãos, esse assunto aí, que não é meu, é do reino. É do reino. Sabe? Olhe mais para a tua família, com carinho, que você pode estar vinculado a um templo, a uma eclésia, e a eclésia não é. Em momento algum, se você for olhar o material de ontem, a reunião deles, onde eles faziam, era chamada de igreja. Não era. Igreja é coisa do grego, tirado para fora. E sabe quem eles estavam tirando para fora? Vou te falar. Escute aí. Eles estavam tirando o povo dos princípios do reino. Sabe?
Porque Shalia e os demais apóstolos tiravam da religião e botavam no reino. Eles criaram a eclésia, tirado para fora do reino para vir para a religião. Mas nos ensinaram a teologia, que a eclésia é tirado do mundo para ser igreja, e que a igreja substitui Israel. Necas e pitibiribas. Se a conversa para boi dormir, nós fomos enganados. E precisamos acordar. Tá bom? Saia de Babel. Daí você tem que sair. Saia dessa confusão. Entendeu? E a fala dele é: sai da Babilônia, povo meu, porque ela embriaga com vinho. Seja lúcido. Tem gente embriagado com o vinho da Babilônia, da religião. Saia, porque ela é a mãe de todas as religiões. Tá? Aí agora, se alguém falar para você que você é da religião evangélica ou da protestante, sai fora. Você é do reino. Tá bom? Beijo. Ah, mas não pode falar isso não, porque é a nossa denominação, a nossa religião, querido. Sai fora. Tá bom? Beijo no coração aí. Shalom, shalom. A paz, preciosos.